sou Michele e hoje, depois de 4, 5 anos que eu iniciei, né, o processo da ressonância harmônica, hoje eu acordei com a inspiração de vir aqui falar, né, sobre essa experiência, sobre essa ferramenta. Não falar da ferramenta em si, porque nenhum de nós temos o direito, né, de falar, porque ela é uma ferramenta do professor Hélio Couto, mas a gente pode falar sobre sobre a ferramenta em si, sobre a experiência da ressonância harmônica. Eu nunca pensei que eu iria gravar um vídeo para falar sobre ela, eu nunca senti vontade, nunca me senti inspirada para fazer isso, mas hoje eu já estou na 4ª onda, já passei pela 4ª onda, talvez eu peça a 5ª, né? Porque não é simples assim, vou pedir. Vocês vão entender, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você está nessa busca, né? Você está procurando ver experiências para você poder se guiar, né? Porque eu assisti muitos vídeos antes de pedir a minha onda, minha primeira onda. Eu acredito que muitos fazem isso, né? Então, eu vou contar aqui a minha experiência. Vai ser um vídeo longo, vou falar logo. Eu devo dividir aí 2, 3 vídeos, não sei. Mas se você quiser ouvir, né, essa é a minha história, é como tudo se deu na minha vida, o que aconteceu na minha vida depois que eu passei pela ressonância harmônica, se eu faria de novo, se é algo que eu indico, enfim, tá bom? Seja bem-vindo, tá? A este canal. Esse canal eu vou falar muito sobre essas questões, sobre espiritualidade, sobre a consagração da ayahuasca, eu também quero falar sobre isso. Enfim, seja muito bem-vindo, tá? Então vou começar, né? Como eu disse, eu vou detalhar. Em 2018, muito tempo, né? Eu havia me mudado, né, de bairro. Na mesma cidade, eu sou de Serra do Espírito Santo, eu havia me mudado de um bairro para outro. E eu tinha um apartamento muito bonitinho, ele estava todo reformado, mas eu sentia muita necessidade de vir morar perto da casa da minha mãe, né? Minha mãe, ela já estava de certa idade, ela vivia adoecida, e eu estando aqui perto dela seria melhor, né? Mais fácil para mim e para ela. Então eu decidi que eu queria me mudar do bairro onde eu estava para este que eu moro hoje. E eu não conhecia ainda a ressonância harmônica. Minto, eu acho que eu já tinha visto alguma coisa, eu já tinha assistido algum vídeo do professor Hélio Couto, sim, mas com a maioria das pessoas, eu não tinha me identificado, eu achei tudo muito estranho, porque nessa época eu já havia deixado a religião, eu já havia saído de uma igreja evangélica, eu já estava em casa, eu já não aguentava mais aquilo tudo, eu já estava de saco cheio de tudo aquilo, e tentar, e mudava de igreja, e aquela mesma coisa, e eu já tinha dado um basta, eu tinha parado, eu me lembro de um momento que eu estava dentro de casa, e eu fiz uma oração, eu falei com Deus, que ele me mostrasse a verdade, que eu estava
eu estava aberta para conhecer a verdade, que Ele me guiasse no caminho da verdade, né? Eu fiz essa oração dentro de casa, eu me lembro. E logo depois, tempos depois, aí eu já havia me mudado, eu troquei o meu apartamento por uma casa. Esta casa, ela estava inacabada. Esta casa, ela não tinha água, ela não tinha a energia elétrica. A gente teve que colocar o padrão de energia. Essa casa, ela estava no chão de barro. Havia um cômodo, acho que era a cozinha, e nem era toda de cimento, de concreto. Ela não tinha janelas de trás, ela só tinha 2 janelas na frente. Atrás dela ela estava toda inacabada, as paredes não estavam rebocadas, não tinha luz, não tinha, o chão era de chão mesmo, enfim. Era uma casa que estava muito detonada, ela precisava de muita reforma, ela precisaria de desprender uma grande quantidade de dinheiro. E eu fiz a troca na época acreditando que eu iria conseguir, que eu iria vir para cá e que eu iria arrumar logo um emprego, e que eu e meu marido trabalhando a gente já ia arrumar a casa, mas não foi nada disso, foi tudo muito ao contrário. Foi tudo muito difícil, é como se todas as portas tivessem fechado para mim. Eu colocava o currículo em locais que seriam fáceis de conseguir trabalho, por exemplo, supermercado e tal, mas ninguém me chamou. Todas as portas estavam fechadas. E eu estava morando dentro da casa da minha mãe, porque eu achei que seria um processo rápido para que eu pudesse me mudar. E já estavam passando os meses, eu ainda estava lá. E eu já estava me sentindo muito mal com aquilo. Minha mãe era uma pessoa que gostava de tudo muito organizado. E eu cheguei com a minha vida, com a minha bagunça. Enfim, e aí eu cheguei num ponto que eu não consegui mais ficar na casa dela. E eu me mudei para essa casa do jeito que ela estava. Sem energia elétrica, sem as janelas, sem o reboco, sem o chão. Só tinha água, a gente já tinha instalado a água. E foi muito difícil. Foi muito difícil, foi um momento muito difícil na minha vida. Mas eu percebi que durante esse processo que foi tão difícil na minha vida, que é como se a casa fosse eu fosse a casa. Eu não sei explicar. A casa ela estava em ruínas. Dentro da casa havia muito entulho, porque a gente já tinha quebrado algumas paredes, algumas coisas, tinha muito entulho dentro da casa. Eu dormia na cama ao lado desse entulho. Então eu comecei a perceber que aquilo ali era a minha vida, aquilo ali era minha... Depois estudando, né, a gente começa a compreender que o que está fora é o que está dentro, como está dentro é como está fora, né? Isso é uma lei hermética. E aquela casa, ela era a representação visual, concreta da minha vida. E cada etapa que foi acontecendo na casa foi acontecendo comigo, na minha vida. Foi muito interessante também. Foi uma reconstrução realmente na minha vida, de dentro para fora. Hoje essa casa ela ainda precisa de reformas externas, por exemplo, os portões, reformas externas, assim como eu também ainda preciso. Mas o interior, tudo foi modificado, tudo foi reestruturado, tudo foi reorganizado. A minha casa física, ela foi totalmente reorganizada, reestruturada, assim como eu por dentro. Então foi uma coisa muito interessante. Foi um processo muito doloroso, mas muito interessante. E estando dentro desta casa, eu estava desempregada, eu havia sido demitida, exonerada, né, de um serviço público. Eu estava neste contexto,
precisando muito reformar a minha casa, aquilo me consumia de olhar para as paredes, olhar para as coisas e não ter a condição de melhorar aquilo. Aí aquilo me consumia. E foi o período que eu mais me interiorizei. Foi necessário passar por aquilo. Foi uma época da minha vida em que eu mais me interiorizei. Eu parei de buscar fora, eu parei de ir atrás de religiões, de homens, e eu comecei a me interiorizar, a buscar o Deus interior, a buscar essa verdade. E aí eu cheguei à ferramenta da ressonância harmônica. Isso me veio. Não foi uma coisa que eu fui atrás, não foi... Tudo foi vindo. Quando você está pronto, isso também está no caibalho, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, quando eu estava pronta, o professor Hélio Couto veio para ficar. E eu estava preparada. Então, eu fiz ali toda uma pesquisa, né, todo um estudo de o que era aquilo, o que era aquela ferramenta. E na época até eu não tinha condições financeiras mesmo de pagar uma onda. Eu não tinha condições. E eu vi que ele cedia, né, para as pessoas que não tinham essa condição. Eu conseguia através esqueci o nome, mas está lá no site do professor. E eu comecei, né, eu fiz os estudos que se pede para fazer, o caminho das palestras 1 e 3, se eu não me engano. Eu fiz todos esses estudos, eu assisti os vídeos o dia inteiro, à noite, eu não medi esforços, sabe? E quando eu pedi minha primeira onda, eu tinha muito medo, eu tinha muitas crenças, né? Crenças religiosas, crenças do Deus punitivo, crenças do inferno, crenças do pecado, muito medo, muitos medos, né? E eu me lembro de que quando chegou o link, né, da onda, nossa, quando eu sentei para clicar naquilo ali, eu fiquei numa luta, sabe? Eu acessava, eu não acessava, eu começava, eu não começava, e eram muitos medos. Mas eu comecei. Quando eu comecei a ressonância harmônica, como eu já disse, eu era uma mulher de 40 e poucos anos, desempregada, morando numa casa destruída, que precisava de muitas reformas, sem nenhuma perspectiva de nada mais, sabe? Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, eu não via saída, eu não via futuro, eu não via nada. E foi assim que eu comecei. E logo que eu comecei, eu recebi um e-mail da faculdade, onde eu havia trancado um curso, né, de artes visuais, um dos cursos, porque eu comecei muitos cursos, eu estudava, eu conseguia bolsa, eu fazia o Enem, eu conseguia bolsas do ProUni, eu sempre conseguia as bolsas, mas eu parava. Tudo na minha vida era assim, eu começava, eu tinha ação do correr atrás, do estudar, mas eu começava e eu parava. E assim era tudo na minha vida. Mas do nada eu recebi um e-mail, a faculdade me chamando para ir lá cancelar, assinar, né? Cancelar a bolsa de estudos, porque já haviam se passado alguns anos, um ano e meio, não sei, que eu havia desistido. E por incrível que pareça, quando eu fui lá, eu descobri que eu poderia voltar, que eu poderia continuar a estudar. Eu não sei como, eu consegui de volta a bolsa. E eu
me empenhei, né, fazendo a ressonância, eu me empenhei e eu me formei, né, me formei em artes visuais. E daí as coisas foram acontecendo, sabe? Eu lembro que na primeira onda, eu havia pedido muitas coisas sobre espiritualidade, sobre mediunidade. A minha alma